Deus abençoe a sua vida. Boa noite a todos. Vamos estar falando sobre a nossa célula, Mais uma vez a ministração das células aqui da Peniel do Esmeralda. E antes de nós darmos início, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de nosso trabalho de célula. Se você não faz parte de nenhuma célula, procure uma célula para fazer parte, se envolva, não fique de fora. E nesse momento tão difícil, que está todo mundo tão distante por conta do isolamento, procure o seu líder de célula pelo WhatsApp, chame ele, converse com ele. Se precisar, me procure, não fique sozinho. Esse é o momento em que nós precisamos estar cada vez mais juntos. Amém, amados? Vamos orar para dar início? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas em Tua presença. Te agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade de aprender de Ti, de ouvir a Tua voz, e que essa palavra venha ministrar aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Bem, dando continuidade a esta série que nós estamos falando nesse mês sobre avivamento. O texto base é Isaías 44, do 3 ao 4, que diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Mas a promessa de avivamento é uma promessa maravilhosa, onde o Senhor quer nos tornar mais vivos. Avivar é tornar mais vivos, e esse é o objetivo do Senhor. Acontece que nenhum avivamento ele é definido pelo barulho. Avivamento não pode ser definido por bagunça. Avivamento não é definido por qualquer uma dessas coisas. Avivamento é definido realmente por uma manifestação de quebrantamento, de humildade, de se derramar na presença de Deus. Não tem nada a ver com emoção. O fato das pessoas estarem chorando não significa que elas estão quebrantadas. Elas podem estar apenas emocionadas. As pessoas podem simplesmente estar, comovidas pelo que está acontecendo. Um louvor pode falar ao coração. Isso não é avivamento. Avivamento também não são dons espirituais, amados. Se nós olharmos a igreja de Corinto, a carta de Paulo aos Coríntios, quando você faz a leitura, você vai ver que Paulo repreende essa igreja dizendo que ela tem muitos dons, mas ela não é repreendida pelo excesso de dons, mas pelo excesso de carnalidade, de mundanismo dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo ele chama a atenção dizendo: vocês são carnais, mesmo sendo a igreja que a Bíblia cita que tem o maior número de dons, onde os dons fluíam, os dons eram grandes. Então, dom espiritual não tem nada a ver com avivamento. Dom espiritual é a necessidade que Deus tem de mover as coisas na sua igreja. Então, não podemos confundir essas coisas. O verdadeiro som que vem do avivamento é o som do choro, do quebrantamento de alma, tristeza pelo pecado que é cometido, e principalmente a alegria, júbilo por tudo aquilo que Deus fez por nós, pelo seu perdão, pela restauração, por saber a obra de Jesus na cruz do Calvário. Esses são os motivos de nos alegrarmos. Sabe, amados, o que nos dá muita emoção, o que o avivamento verdadeiro faz na nossa vida, é o desejo, a alegria de ver que a obra de Deus está se cumprindo. Quando nós vemos que a igreja começa a crescer, que as vidas se convertem, que pessoas estão se rendendo aos pés do Senhor Jesus, isso traz uma verdadeira alegria de avivamento. Mas isso não pode acontecer só antes, durante ou depois, é um ato contínuo. Enquanto vivemos essas coisas, estamos vivendo um avivamento. Porque sozinho, só o som, só os dons, só isso individualmente, não são características do avivamento. Sabe? Nós podemos considerar consequência do avivamento. Eu queria falar para vocês hoje algumas das marcas de um verdadeiro avivamento, coisas que, impactam, que demonstram que o avivamento chegou. Quando acontece o avivamento, causamos um impacto e fazemos a diferença na sociedade. Meu irmão, não existe avivamento se você é irrelevante no meio que você está. Você precisa fazer a diferença no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, com a sua vizinhança. De alguma forma você precisa impactar a sua sociedade. Isso mostra um avivamento verdadeiro. Outra coisa é você saber que as pessoas desses lugares que eu citei, trabalho, escola, faculdade, os vizinhos, eles reconhecem em você o bom perfume de Cristo, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim, graças, porém, a Deus,
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Que cheiro você tem, meu irmão? Qual é o aroma que você exala? Porque nós fomos chamados para ser o bom perfume de Cristo, e não apenas para os salvos. Eu não tenho que parecer cristão para quem já é cristão. Isso é obrigação. Eu preciso parecer cristão e demonstrar que eu sou cristão para quem não é cristão. Sabe por quê, amados? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Antes de você abrir a boca, seus vizinhos estão olhando você. Eles não querem saber a igreja que você vai, eles não querem saber o nome do seu pastor, eles não querem saber quanto você dá de dízimo. O que as pessoas, seus vizinhos querem ver é se Jesus é vivo na sua vida. Se o seu casamento reflete a luz de Cristo, se os seus filhos têm uma educação de um verdadeiro cristão. É isso que a vizinhança quer ver. Outra coisa que vai ser uma marca do avivamento é a mudança da nossa atitude com respeito ao pecado. Sabe, amados, quando a gente fala de pecado, nós sabemos que todos pecamos. E o avivamento ele não vem pela ausência de pecado, mas pela compreensão da necessidade de arrependimento, confissão e mudança de vida. Pecar, nós vamos pecar. Infelizmente vamos pecar. Mas o quanto o pecado te incomoda, o quanto aquilo que você faz de errado causa dor, sabe? Que você sente que entristeceu a Deus. Quando eu gosto de falar de pecado, eu sempre gosto de pensar no adultério. Sabe por quê, amados? Porque o adultério envolve uma outra pessoa. E eu sempre falei para minha esposa isso. O que me faz permanecer fiel à minha esposa não é, em primeiro lugar, o amor que eu tenho por ela. É, em primeiro lugar, pelo amor que eu tenho para com o meu Deus. Eu amo tanto Deus que eu não quero decepcioná-lo. Eu também amo a minha esposa. Mas o principal motivo é o amor que eu tenho por Deus. Se eu deixar de amar a Deus, é muito provável que em algum momento eu vou deixar de amar a minha esposa. Mas se eu amar a Deus de todo o meu coração, eu permanecerei amando a minha esposa para sempre. Então, eu tenho que saber o que eu vejo do pecado me incomoda, o quanto o pecado me incomoda e me atrapalha. Isso tem que ser uma dor, tem que causar sempre um incômodo, um estranhamento no meu coração e no seu também. Outra coisa que é uma marca do avivamento é ter uma atitude de louvor e glorificação a Deus. É ter uma boca que louva a Deus constantemente e que é eternamente grato a Deus. Deus tem sido bom com você? Eu não tenho dúvida que Deus tem sido bom com você. Então, meu irmão, agradeça a Deus. Ah, mas eu só tenho um pouquinho, mas é o pouquinho que Deus me deu. Ah, mas eu queria outras coisas, mas eu sei que Deus tem me dado o que eu tenho até hoje e vai me dar aquilo que eu preciso. É promessa do Senhor. E ser grato, amados, não é ser feliz por tudo que tem, mas ser feliz por aquilo que tem. Não por aquilo que você está vislumbrando. Porque muitas das vezes a gente, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter coisas, essas coisas não vêm, e aí eu culpo a Deus. Mas se eu entendo que Deus é o provedor de tudo que eu possuo, aquilo que eu tenho me satisfaz, porque aquilo que eu preciso, Ele vai suprir no momento certo. Então creia que no momento certo, você vai ter a sua necessidade suprida. Outra marca do avivamento, e voltando a falar sobre louvor, louvar significa elogiar. Nós temos que elogiar a Deus em todo o tempo, uma boca que profere coisas boas, amados. Sabe? Será que quando você está num lugar e você passa por uma frustração, o que sai da tua boca? Palavrão, xingamento, palavras de maldição, murmuração. Porque dá tudo certo para todo mundo, só para mim que não dá certo. Porque minha vida é uma porcaria. Porque eu não tenho nada na minha casa que preste. Entende? A gente começa a ter uma boca falando coisas ruins e nós vamos atrair coisas ruins para a nossa vida. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então teu coração tem que estar cheio de Deus para que você possa falar coisas de Deus. Agora sim, outra marca do avivamento é que ele te torna mais ativo na igreja do Senhor, doando os seus dons para a igreja. Amados, se você tem um dom, você tem um chamado, você tem um talento e você não usa, você está cometendo um erro gravíssimo. Não tem como o avivamento ser evidente na nossa vida se nós não frutificarmos. Lá em João capítulo 15, Jesus ele diz que nós somos os ramos e Deus ele quer que nós damos fruto. Nós temos que dar frutos, e não apenas frutos, mas frutos que permaneçam, frutos eternos.
Amado, do que adianta eu saber cantar? O que eu não sei. Mas do que adianta eu saber cantar e eu não usar isso para louvar a Deus? De repente você fala, mas eu não sei o que fazer na casa de Deus. Meu irmão, tem alguma coisa para você fazer. Pode ter certeza. Jesus mesmo ele diz que grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Então você pode ajudar. Mas eu tenho um ministério infantil. Mas eu não vou falar para ninguém porque trabalhar com criança dá tanto trabalho. Deixa eu ficar quietinho. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você precisa ser usada por Deus. Por isso, doe os seus talentos ao seu Senhor. E Ele certamente vai te recompensar. Outra marca, um caráter trabalhado por Deus. Quando eu falo de caráter, eu estou falando de valores, princípios. Quais são os valores do seu coração? Quando há um avivamento na nossa vida, nós somos marcados por uma mudança de valores. Às vezes nós valorizávamos coisas, tínhamos éticas que não eram coerentes, não eram nada éticas. E Deus quer que nós sejamos pessoas éticas, coerentes, com moral, com bons costumes. Sabe, bom costume, amado, são coisas que nós não podemos perder. Até porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se a Bíblia faz questão de dizer isso, é porque os bons costumes são importantes. Sabe, eu não sei se na tua casa é assim. Eu aprendi, minha esposa aprendeu, e nós reproduzimos. Na nossa casa, se pede bênção para o pai e para a mãe, pede bênção para o vô e para a avó. Sabe, existe coisas, precisa se falar, precisa pedir, precisa sentar na mesa para comer, orar antes de comer, agradecer a Deus pela comida. São coisas que nós julgamos extremamente importantes. Bons costumes. Seu filho chegou em casa com um lápis ou uma borracha que não é dele. Aonde você pegou isso? Você não pode pegar, isso é errado. Faz uma brincadeira, fala uma mentirinha. É bobeira. Não, não é bobeira. Mentira é mentira. Repreenda seu filho, ensine ele. Mas principalmente, seja você o bom exemplo para o seu filho. Porque como é que eu vou cobrar meu filho de falar uma coisa, de fazer uma coisa, se eu falo e faço coisas diferentes? Eu preciso ser o maior exemplo para o meu filho. Meu filho tem que olhar para mim e enxergar Cristo. Eu sou o Cristo que meu filho vê. Você é o Cristo que seu filho vê. Cuidado, amados. E por último, a pessoa ela fica inquieta. Uma das marcas do avivamento é que a pessoa fica inquieta de ver o esfriamento ou a inércia espiritual da sua igreja. Meu irmão, você precisa ficar incomodado de olhar para a igreja e ver as pessoas, sabe, morrendo, paralisadas, sem vontade, sem vida. Isso incomoda você? Incomoda num culto onde o Espírito Santo está se manifestando no meio da igreja, você vê que as pessoas estão se quebrantando e algumas pessoas não estão? Talvez você fale assim, mas cada um. Eu sei, amados, cada um. Mas nós que somos espirituais, temos que orar e abençoar os que não são espirituais. Então olhe para essas pessoas com carinho, mas fique inquieto, sabe? Gere em você, dentro de você, uma inquietação. Não, Deus, eu não aceito. Eu quero ver minha igreja avivada. Eu quero ver os meus vizinhos sendo tocados por Deus. Eu não aceito a separação daquele casal. Eu não aceito aquela família brigando. Eu quero ver o Espírito Santo entrando e mudando aquela história. Então você tem o poder através da oração. Isso é avivamento. Nós nunca podemos nos esquecer que a fonte de todo avivamento é Jesus Cristo. Ele é a fonte. E Ele nos convida a todos aqueles que têm sede, vir e beber. Ele tem água para nossas vidas. Ele pode saciar a sede do mundo. Só que Jesus ele teve uma promessa quando Ele diz na palavra que aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você também é uma fonte. Mas a água não é sua. A água é de Deus. O próprio Cristo é essa água. Mas você é uma fonte a jorrar. Então jorre água, amados. Sacia a sede do mundo. E certamente nós vamos ver um avivamento acontecendo. Amém, amados? Que Deus te abençoe, amados. E acabando aqui esse vídeo, vai lá no grupo da célula. Vai ter agora o bate-papo com o seu líder de célula, vai ter o quebra-gelo, vai ter ali as brincadeiras, vai ter o período de oração. Participe em nome de Jesus, meu amado. Deus te abençoe. Um forte abraço.